Muito boa noite a você que está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube ou pelo Facebook. Nós estamos iniciando o programa A Voz da Mudança nessa quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Hoje nós temos aqui a participação especial e nós vamos conversar bastante com você. E eu estou aqui ao lado do meu amigo o repórter Rocha Fernandes. Boa noite, Rocha, como está? Boa noite, Assir, boa noite ao convidado. Graças a Deus, né, mais uma semana aí, a gente trabalhando bastante aí, pedindo a Deus para que as coisas ocorram da melhor forma possível, né, Assir? Isso aí. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o pastor Márcio William Chaveiro. Ele é da Igreja Presbiteriana Conservadora, ali do Jardim Caieiras, na rua Evaristo Olivato Filho. Que número que é, pastor? 931. Uma boa noite, pastor. Como que o senhor está? Boa noite, Marcinho. Boa noite, Rocha. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar com vocês. Espero que a nossa participação possa ser proveitosa. É isso aí. O pastor Márcio é um amigo que veio lá do Goiás. Olha, gente, vocês vão ver eu mexendo na máscara mesmo, não tem jeito, porque você sabe como que é. Ainda mais quem tem um nariz avantajado, igual o meu, pastor, é coisa de louco. Mas você, eu não sei como que está aí na sua casa, mas eu gostaria de te convidar. Você já agradeceu a Deus pela sua vida no dia de hoje? Você já louvou a Deus e falou: Deus, muito obrigado pela saúde, de trabalho, ou se você está em quarentena, se você está tendo essa paz que o Senhor Jesus pode dar. Você já agradeceu a Ele por esse dia? Se não, aproveite agora, tire um tempinho aí, agradeça a Deus pela vida que Ele tem te dado. Se Ele te deu mais um dia, é porque Ele tem propósito em suas vidas. Que você seja bem-vindo. Você pode estar mandando seu recadinho para nós aqui, pelo YouTube ou também pelo Facebook, e nós estaremos recebendo. Você vai conseguir assistir pelo Facebook na página do FUT Amador, que está sendo transmitido por lá. Então é FUT, F-U-T Amador, e você vai poder assistir por lá, que está sendo transmitido, tá bom? Você pode estar mandando também para nós o seu recadinho nessa noite. Vou falar para os meus amigos aqui, eu acho que eu vou tirar essa máscara aqui. Fica muito ruim de falar com essa. Eu vou pôr o capacete aqui, vamos ver se isso aqui funciona, se não fica ruim o pacote. Cara, é ruim demais falar. Agora acho que o negócio ficou esquisito mais ainda. Mas é difícil a gente falar, né, papai? Tá parecendo um choque? Não, eu tô fazendo Senai aqui, agora é do Senai mesmo. Deixa eu ver como que tá aqui, se vai dar problema aí pros meus amigos aqui. Ô Rocha, como que você tá trabalhando o dia inteiro de máscara, Rocha? Então, rapaz, a gente procura da melhor forma possível usar a máscara. É complicado, mas assim, pro bem do povo, pro bem dos companheiros de trabalho, vamos dizer assim, né? E pro bem de toda a população. Até porque se o pessoal tivesse visto esse lance de IPI, eu gostei desse IPI seu aí, cara, bonito, hein? Parece que você vai tirar mel de abelha, né? Mas assim, se o pessoal tivesse visto isso aí antes, né? Até hoje, eu estava conversando com um grande amigo na cidade aí, e a gente falando referente ao uso de IPI. Eu acho que as autoridades deveriam ter adotado esse sistema, né? Desde o começo. O que eles gastaram aí com um hospital de campanha, com um monte de coisa, devia ter comprado aí IPI e colocado a população nativa aí para estar trabalhando, né? Por mais que essa pandemia aí seja um negócio sério, tem gente que não está levando muito a sério. Principalmente eu percebo que na nossa cidade
o pessoal não está levando muito a sério, mas é um negócio sério, sim, temos que tomar cuidado, tem que nos proteger, né, Acir? É verdade. O pastor Chaveiro, a turma chama o senhor de pastor Chaveiro ou não? Geralmente é pastor Márcio Chaveiro. Márcio Chaveiro. O pastor Márcio Chaveiro, ele veio lá de Goiânia. Quantos anos o senhor está, pastor? Não, da sua idade. Nós vamos falar a idade do pastor hoje. 41 anos. Nesses 41 anos de vida, o senhor imaginou que um dia a gente ia ter que usar máscara? O senhor já tinha imaginado alguma vez isso ou não? Olha, assim como pastor e entendendo que a Bíblia fala que as coisas tendem a piorar até a vinda de Cristo, não me surpreende essa questão. Tendo que ver coisas maiores que não. Mas a gente tem que estar preparado para passar por ela. É verdade. Não me surpreende. É uma coisa que, infelizmente, nós estamos tendo que passar, enfrentar. Eu creio que você que nos assiste aí, qualquer idade, eu creio que foi algo assim, não que pegou de surpresa, porque a gente, como o pastor disse, a gente conhece a palavra e sabe o que ainda tem para vir. Mas é algo que foi assim, muito repentino, né, para o nosso tempo. Né, Rocha? Essa situação aí de uso, de distanciamento social, né, Rocha? Como que está, onde você está trabalhando, como que tem sido o distanciamento social, Rocha? A realidade é uma só, tudo que as autoridades cobrou não foi tanto o distanciamento social, que eu estou percebendo que eles estão querendo isolar as pessoas, é um isolamento social, né? Eles estão cobrando muito isso aí, é um isolamento social, essa... hashtag aí, fique em casa, não sei o que, é um isolamento social na realidade, não é um isolamento de distância, né? Que eu creio que se tivesse adotado esse isolamento de distância aí, seria bem melhor do que esse isolamento social, da pessoa ficar em casa, cara. Complica a vida do cidadão isso aí. Infelizmente, a gente está no Brasil hoje, não sei como tá os outros países também, mas é crise de saúde, mas o pessoal tem que se mover, né, Acir? Tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar o pão de cada dia. Infelizmente, vai morrer muita gente de fome por causa dessa pandemia e por causa de algumas ignorâncias políticas do nosso país. Eu estou vendo mais essa pandemia como palco político do que uma doença séria. O pessoal não está olhando a pandemia como uma doença séria. Eles estão olhando isso aí para o lado político. Infelizmente, eu vejo aglomeração de pessoas perto de político e fica chata a situação. Se não é para ter aglomeração, se eu estou cobrando para não ter aglomeração, eu não tenho que aglomerar, eu não tenho que ir lá para o pessoal me idolatrar. Então eu estou vendo isso aí mais como o pessoal está usando da pandemia, infelizmente, como um palco político, né? Até esses dias a gente foi ali no Limeirão, né? Infelizmente não deu para fazer imagem. A gente foi lá para acompanhar a carreata, né? E estava proibido, tá certo, tem que fazer carreata, fazer protesto, mas tem que se proteger, estava proibido descer dos veículos, né? E achei muita organização na passeata do pessoal. Isso é legal, protestar, mas se proteger também, protestar, mas tomar cuidado com a saúde, até porque a Organização Mundial de Saúde pede isso, né, Acir? É verdade. Quer falar alguma coisa, produção? Não, quero fazer uma pergunta. Só pega no mercado isso aí? Por que da pergunta? Porque assim, o pessoal vai no mercado, põe a máscara. Sai do mercado, não põe a máscara. Vai na fila da lotérica, põe a máscara. Sai da fila, tira a máscara. Então isso aí só pega no mercado e em casa lotérica? Essa é a minha pergunta para vocês, assim. É uma pergunta, né, pastor, que vem para tirar, né? Isso aí é eletivo esse coronavírus, pastor, na sua visão? Sim, o que eu tenho pesquisado sobre esse coronavírus ele é contagioso demais, 10 vezes mais que qualquer gripe. Então, o distanciamento, usando os mercados com distanciamento, com máscara, e se higienizando, realmente entendo que previne. Ou lá não pega pelo ar, se andar sem máscara na rua, vai pegar pelo ar. A não ser que você tenha
algum contato com uma pessoa no caminhar e está próximo, sem a proteção. Agora, o problema aqui em Limeira é que, ao meu ver, alguns mercados aí, médio porte, a grande porte, já tem algum tempo que tem aglomeração, não tem máscara, não tem nada. Agora está pegando mais. Mas já tem algum tempo já que os mercados estão lotados e as pessoas bem próximas umas das outras, sem máscara alguma. E é isso, sem dúvida alguma, que faz com que tenha contágio entre as pessoas. Eu entendo que essa maneira radical que começou aí não resolveu nada. Essa política, como o Rocha colocou, muitos governadores têm utilizado aí dos índices de crescimento, os supostos crescimentos aí de pessoas contaminadas para poder usar o recurso da corrupção. Nós estamos, é a terceira transmissão que nós estamos fazendo aqui na nossa web TV. Então, muito obrigado pelo retorno de vocês aí. Quem mandou um alôzinho para nós aqui foi o Adão. O Adão está acompanhando o pastor. O Adão é lá da Conservadora. O Adão, Juliano, Enzo. A família. Ô Adão, um abraço para vocês. Deus abençoe aí. Ele mandou um toque para nós aqui e outras pessoas também falando que o microfone do pastor estava baixo. Agora, pastor, agora pode falar bastante. Pastor, nós comentamos aí sobre a politicagem em cima da enfermidade, do vírus. Ninguém é bobo de falar que é um vírus que não causa o que a gente tem visto aí, mas tem um exagero muito grande. Eu não sei a visão do senhor. Eu gostaria de ouvir o senhor como pastor sobre esse momento de pandemia que estamos vivendo. Olha, a meu ver é o seguinte, a doença é séria, tem um amigo que faleceu, em 3 dias ele tinha diabetes, pressão alta, adoeceu e no 3º dia faleceu. Então realmente em alguns casos, algumas pessoas que têm já doenças, e pode realmente ser algo fatal assim. Segundo o que eu já vi e li, na verdade, o problema maior dela é o contágio, não é tanta letalidade dessa doença, né? Algumas são até piores, aí, dengue mata muito mais, a gripe mata muito mais, mas a questão é o contágio e aí superlotar os hospitais. No entanto, a gente percebe que há muita incoerência com relação à grande mídia. Por exemplo, no Brasil já tinha contaminados antes do Carnaval. O presidente da República falou contra o Carnaval. 2 grandes governadores do nosso país apoiaram abertamente o Carnaval, a grande mídia apoiou. Quantos estrangeiros vieram para o Brasil nesse período? E nós sabemos muito bem que o contato físico é bem intenso durante o Carnaval. Então, sem dúvida alguma, isso provocou e promoveu contágio. Augusto Nunes, eu gosto bastante dele. Eu também, pastor, sou fã dele. Eu acho ele coerente e ele fala que está esperando os governadores que apoiaram o Carnaval a pedir perdão à nação por ter apoiado o Carnaval. Então existem essas incoerências, existe a manipulação da mídia, existem casos aí, não sei se é fake, ainda não investiguei a fundo, mas de uma senhora no Pará que foi colocada como morta para a família não pôde abrir o caixão, quando foi ver não era ela estava viva. Então, se isso é verdade, é um absurdo o que está acontecendo. Muitas mentiras para poder o Estado que tem maior índice, maior quantidade de pessoas contaminadas, supostamente contaminadas, receber uma ajuda maior do governo federal. Então, além da China, né, e tem outras coisas mais aí. A China que segurou a notícia, vamos dizer assim, 1 mês, e o mundo não pôde se preparar, mas já tem as máscaras para vender, já tem aparelho para vender para o mundo inteiro. Sim. Então são muitas suspeitas, muita coisa que não bate. É verdade, pastor. Ô Rocha, e o que você acha, Rocha, desse momento que estamos passando, nessa enfermidade? Você acredita que nós temos, acima de tudo, aí também um complô contra as pessoas do bem? Tem aquilo que eu falei no começo, assim, politicagem, muita politicagem. Eu acho que não seria a hora disso, seria hora de orientação, as próprias autoridades brasileiras, entendeu? Tanto o governador como o presidente da República teria que estar afiado, né, para orientar o povo, até porque o Ministério da Saúde está lá na mão do presidente. Então eu acho que virou muita
Cara, eu fico triste a hora que eu vejo o brasileiro com tanta idolatria numa hora dessa, cara. Idolatrando as pessoas numa hora dessa. Não é que eu seja contra a política e contra ninguém, não. Mas eu acho que não é hora de ninguém ficar idolatrando ninguém. É hora de se dar as mãos, né? Dar as mãos no bom sentido, né? E um tentar ajudar o outro. Não ficar idolatrando, gritando no meio da rua, fazendo politicagem, carregando bandeira nas costas. Isso não é hora disso. A hora da política vai chegar, pode ter certeza disso. Mas primeiro, vamos tentar achar um meio para tentar combater essa pandemia, né? Vamos dizer assim, que já generalizou no Brasil e alguns estados do Brasil. É hora de tentar ajudar principalmente, principalmente as periferias, até porque essa doença, infelizmente ou felizmente, ela começou pelos grandes, né? Foi. Porque se começa pela periferia, pode ter certeza que não estava dando tanta repercussão como está dando. A dengue, se você for analisar, é uma doença periférica. É periférica, por isso não dá tanta audiência, vamos dizer assim. Então ela começou pelos grandes, por isso deu, ou infelizmente ou felizmente. Felizmente começou por eles, e eles começaram a dar valor nos periféricos. Até hoje eu estou vendo tanta gente falar bem do pobre, que está uma maravilha, porque antigamente você não via falar, não. Hoje você vê falar muito de periferia, e eu acho que não é hora de politicagem, viu, Acir? É verdade. Eu quero aqui mandar um abraço lá pro Nilton e pro Juninho, lá do Pereira e Lago, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e tintas, que você pode estar indo lá na loja Pereira e Lago, que é lá na Avenida Doutor Antônio de Luna, número 859, no Jardim Aeroporto. Lá você vai encontrar todo o material que você precisa de instalação, de pinturas, tudo tem lá. E agora também tem a argamassa lá, pronta e entrega. E você pode estar indo lá no Pereira e Lago, Avenida Doutor Antônio de Luna, número 859, no Jardim Aeroporto. Também gostaria que vocês que estão nos assistindo, nos vendo aí, você pode estar mandando o seu recadinho para nós pelo Facebook ou pelo YouTube, para que a gente possa saber se está tudo bem aí, o som, se está tudo ok com vocês. Pastor Márcio, uma das coisas, pastor, eu sou presbítero lá na igreja há 16 anos. E uma das coisas que me chama muita atenção na vida do senhor é a visão política de um cristão. Então eu gostaria de conversar com o senhor um pouquinho sobre cristão, sobre a política, né, o tempo que nós estamos vivendo. Eu gostaria de ouvir o senhor um pouquinho. Hoje eu li um artigo do senhor falando sobre a política limpa, sobre a política cristã, e eu gostaria de saber como que o senhor está entendendo esse ambiente político que nós estamos vivendo nesses dias. Boa pergunta. Eu já venho falando isso desde 2012, e muito antes de Bolsonaro aparecer aí no cenário para ser presidente, eu já vinha combatendo. Na verdade, o meu combate principal é contra o socialismo, né? Sim. Porque onde o socialismo se instalou, ele persegue a igreja, persegue o cristianismo. Então não há tolerância do comunismo, como se instala, com relação aos cristãos. E é totalmente anticristão nos seus conceitos morais. E eu não sou de direita, né, muito menos de esquerda. Entendo eu que toda ideologia, ela é idólatra em si mesma. Por quê? Porque ela apresenta um ideal de vida que não é possível dar. Somente o Evangelho pode dar o ideal de vida ao homem. Então, o Evangelho é superior a qualquer tipo de ideologia. Contudo, nós entendemos, não é apenas eu, há vários outros pastores reformados que pensam a mesma coisa. Sim. Onde há verdade, não importa quem falou, mas se é verdade, é verdade. E o que é verdade? O que está de acordo com a Bíblia. Então, se a direita ou o movimento conservador defende valores morais, éticos cristãos, judaico-cristão, então eu também apoio esse pensamento. Não apoio o movimento, não apoio a direita, não apoio algum candidato ou coisa desse tipo.
mas eu apoio aquilo que é para o bem da sociedade e para o bem das famílias. Então, a visão que muitos crentes têm em relação à política é uma visão ainda de Idade Média, onde você se isola da realidade, um mosteiro, e você não tem nada a ver com aquilo que ocorre fora, como se servir a Deus fosse apenas ir à igreja, ou ler a Bíblia, ou orar, ou evangelizar. Então, essa questão de política não tem nada a ver com a minha vida cristã. Eu, no meu Facebook, às vezes as pessoas entram lá e comentam que eu deveria, no meu Facebook, falar só de Deus, não sei o quê. Primeiro que o Face é meu, né? Sim. Segundo que não está ligado a igreja nenhuma. Eu estou falando como cidadão. Eu falo o que eu desejar. E quem não gostar, pode sair, não tem nenhum problema. Agora, as pessoas elas querem achar que pastor ou um cristão só fale coisas relacionadas à eclesiologia, ou seja, a vida da igreja. Porém, a vida cristã, conforme a Bíblia, o evangelho tem que abranger a totalidade da nossa vida, todas as áreas. Quando a gente fala política, nós temos que entender que eu particularmente não estou falando de partido político, de candidato e coisas desse tipo. Eu estou falando de política no sentido correto da palavra. Sim. Que vem lá de Aristóteles, lá das cidades e estados da Grécia, onde é aquilo que é o público. Então, como as coisas são administradas pública, aquilo que é público é administrado pelo Estado, eu preciso, como cidadão e como crente, eu preciso fiscalizar, eu preciso protestar democraticamente, eu preciso contribuir para o bem do meu país. Eu não posso ficar em silêncio diante de algo que vai contra a nossa consciência cristã, vai contra a nossa liberdade. E é o silêncio dos bons, né, como dizia o Martin Luther King, que é a pior coisa. Né? E as pessoas são covardes nesse caso aí, porque elas não entram na batalha para o bem dos outros. Então, que cristianismo é esse que você não se preocupa com a corrupção, que mata muito mais que os traficantes, que mata muito mais que outras coisas, porque não vai dinheiro para o hospital, as pessoas morrem nos hospitais. Sim. Não vai dinheiro para a polícia, não tem segurança. E assim por diante. Então, nós temos que combater isso. Agora, só para finalizar essa minha colocação. Eu coloco o seguinte, o que nós temos hoje na realidade política do Brasil é reflexo da sociedade. Eles saíram do nosso meio. E aí, então, a culpa é nossa. Agora, a culpa maior é da igreja, porque a igreja tem que ser sal e luz do mundo, e ela não tem sido. E Jesus falou que quando ela não é, só serve para ser pisada pelos homens. Então, a igreja evangélica, ela deveria, algumas sim, mas a maioria não, deveria pensar mais na sua vida, no seu testemunho moral e ético, a começar dentro dos seus próprios arraiais, para que pudesse impactar a política e a sociedade. Ao contrário disso, muitas igrejas apoiam candidatos, vendem seus votos de porteira fechada, ao invés de influenciar os membros da igreja a ter uma consciência de cidadãos brasileiros. O senhor tocou num ponto, até eu quero colocar o Rocha também na conversa aqui, que antigamente a gente tinha um ditado, até hoje a gente ouve, de pessoas que falam assim, não, religião e política não combinam. Mas como ser um cristão ou ser um religioso, Rocha, sem ser político? Hoje tudo que nós trabalhamos, né, pastor, eu acredito que é a política. A política da boa vizinhança, né, Rocha? O que você acha? A política no trabalho, de respeitar um amigo ou um companheiro que você nem é tão assim fã da pessoa, mas você tem que conviver com isso. Isso é política. Existe a política do lado bom, né, Rocha? Isso, eu costumo dizer o seguinte, Assir, igreja é povo, povo é política. Infelizmente é assim que o pessoal tem que entender. Antigamente, ficava louco quando via alguém fazendo alguma propaganda e colocando o setor evangélico, o setor católico, qualquer denominação no meio dessa propaganda. Mas, depois com o tempo estudando alguma coisa, eu comecei a aprender que igreja é povo, povo é política. Infelizmente, nós vivemos a política, a gente respira a política, infelizmente. Se não é a política, a gente não teria leis no país, não teria ordem no país, vamos dizer assim, né? Tem muitos que usam a política para desordem, né? Eu acho que mais ou menos aí, se hoje, não sei como está hoje a política brasileira, não sei o que vocês pensam disso,
mas 50% da política brasileira hoje está uma desordem total. Se você prestar bem atenção na política brasileira hoje, 50% é desordeiro ainda. Estão tentando colocar os pingos nos i, brecar isso, mas infelizmente, eu conversei com um amigo esses dias, pastor Iacir, que ele me falou que o cara é corrupto até dentro da igreja. O cara chega na igreja, se tiver um banco de madeira lá atrás, e se tiver um banco de almofada lá na frente para um senhorzinho, para um velhinho sentar, ele procura chegar primeiro para usufruir daquele lugar lá. Então isso já é corrupção dentro da própria igreja. Infelizmente, conversando com um teólogo esses dias, ele explicando, Rocha, todo lugar que você pisar vai ter política e vai ter corrupção. Só que, para combater isso hoje, pastor, eu percebi que o senhor é um cara bastante intelectual. Para combater isso hoje, está difícil. Porque você ser verdadeiro hoje no meio desses políticos, rapaz, você só leva pancada, viu, pastor? Com certeza. Eu concordo com a sua colocação. Mas vamos olhar pelo lado, no meu entender, que tem tido melhoras. Apesar de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, o impeachment, Lava Jato e o que está acontecendo, o brasileiro tem desenvolvido uma consciência política. Tem desenvolvido uma visão crítica das coisas que antes não. A gente falava assim, não, vai terminar em pizza, político poderoso não vai para a cadeia, empresário não vai. E nós vimos pessoas, até o ex-presidiário Lula indo para a cadeia, o que ninguém imaginava que realmente iria acontecer, empreiteiros indo para a cadeia. Então, hoje, nós temos visto, ao meu ver, uma grande melhora nesse aspecto de consciência de cidadãos brasileiros, consciência política, e a grande razão disso acontecer é a internet. Sim. É o Facebook, as mídias sociais. Porque se nós não tivéssemos esta liberdade, e eu vou dizer que eu todo ano, eu não posso dizer o país aqui, porque aí eu posso ter impedimento de entrar lá, mas todo ano eu vou para a África, tem uma escola de teologia lá. E nesse país que eu vou todo ano, lá é socialismo. E lá você acha que tem liberdade de falar igual a gente está falando aqui? Se você falar alguma coisa contra o governo, você morre. Em cada quarteirão tem um líder que é representante do governo, que observa cada movimento seu. Então, essa liberdade que nós temos, que estão tentando tirar, né, com essa CPI do fake news aí, sim, tentando tirar de nós, o governo anterior tentou tirar de nós, é isso que tem impedido de tornar as coisas piores. Porque agora a grande mídia vai lá e mente, né? Vai lá um candidato lá, um político mente, você vai no Google, você vai no YouTube, você já descobre que é mentira o negócio. É verdade. Rapidinho já colocam. Então, hoje só é desinformado quem quer, quem tem preguiça de se informar. Com relação às igrejas, a minha posição como pastor é o seguinte: na minha igreja, nenhum político vai para falar de política. Eu não dou espaço a nenhum candidato para ir lá e falar, ou dizer que eu estou apoiando algum candidato. Mas eu oriento a minha igreja a orar pelos governantes, que a Bíblia ordena fazer isso, sim, respeitar e exercer a democracia. Eu já fui com a igreja, ou com vários membros, protestar aqui em Limeira a favor do impeachment. Porque entendia que isso era justo se fazer. Não era em favor de nenhum político, mas em favor do Brasil. Agora, político ir lá e fazer campanha, coisa desse tipo, não. Agora tem igreja que realmente rende os votos dos membros. Por quê? Há pastores que o que eles falam é lei. Ele fala, esse aqui é o nosso candidato, e aí tem que votar nele. E eles acham que se você contrariar aquele pastor, você está tocando no ungido do Senhor. Então você tem que obedecer. Então eu sei de casos aqui em Limeira, de vereadores que foram eleitos a partir disso. Então, você tem que se relacionar com as autoridades. Eu tenho amizade com autoridades da cidade, participo do CONSEG, sou membro do CONSEG, mas eles sabem do meu posicionamento que jamais eu fico rabo preso com político. Pastor, nós temos aproveitado esse espaço que o senhor está conhecendo hoje, muito bom, que é um espaço, uma mídia independente, algo que o Rocha sempre bate em cima,
é que nós somos do povo, nós somos o povo e nós queremos ouvir o povo e participar junto com o povo. Nós não somos a grande mídia que está por aí. Aqui a gente não tem o rabo preso com ninguém, né, Rocha? E o Rocha é o mais experiente aqui nesse ramo de reportagem e tudo. E desde a primeira vez que eu conversei com o Rocha, ele falou assim: a gente não vai ter rabo preso com ninguém. A gente vai poder conversar com todo mundo, com todas as posições, para que o povo, o verdadeiro povo, conheça o que está acontecendo, né? E no caso aí o senhor falou bastante sobre a corrupção, que tem sido um câncer na nossa política, na nossa democracia. E aqui a Juliana Fernandes, ela mandou aqui um alôzinho falando assim: sem falar o preço dos respiradores. O Ministério da Saúde pagou R$23 mil por respirador, já o governo de São Paulo pagou R$100 mil a mais. Estão tirando proveito da pandemia, né? Então nós ainda temos que, assim, não engolir, mas isso não é mostrado, né, pastor, nas mídias que estão aí, a grande mídia, que não fala a língua do povo, né? O grande problema disso tudo aí, a corrupção, ela é consequência de outro problema, que é a questão moral do homem. E essa questão de corrupção, ela começa embaixo, né? Como até o Rocha colocou, né? Você, no caso da igreja, mas qualquer situação, você Sim. passa aqui uma bacia de maçãs, umas boas e outras mais ou menos, a pessoa pega a boa e ele não pensa no outro. Então se tomba um caminhão de gás, o pessoal saqueia ali tudo na estrada e pega. Então isso começa de baixo. Quando teve um caso uma vez que saquearam lojas de eletrodomésticos, as pessoas com televisão nas costas e tal. Aí alguns se arrependeram depois, quiseram devolver e tal. Então, assim, existe essa corrupção moral, que, na verdade, o nosso combate como igreja, e falando como igreja, deve ser não só a corrupção financeira, mas em todas as áreas. E a questão é que a gente está muito preocupado com a corrupção do dinheiro, do financeiro, mas existem outros tipos de corrupção que são tão danosos ao nosso país, tão quanto a questão financeira. As ideologias contra a família, contra as crianças e assim por diante, coisas realmente que são extremamente graves e que têm influenciado o pensamento do nosso país. Então eu entendo que nós estamos, na verdade, numa guerra de cosmovisões. Então, uma cosmovisão cristã, judaico-cristã, é uma cosmovisão marxista. E é isso que está tendo. Nós nunca tivemos, agora eu vou tomar cuidado para falar isso, né? Para ninguém pensar que eu sou bolsonarista. Certo. Mas assim, nós nunca tivemos direita no Brasil. Nunca tivemos. Não. A gente achava que o PSDB era direita. Fernando Henrique Cardoso, direita. É tudo esquerda. Porque você tem lá o PT, o pessoal mais afobado, né, que tal, e você tem lá os intelectuais. Agora que nós estamos vendo, vamos dizer assim, uma posição de direita, por isso está tendo esse conflito todo. E aí as pessoas não estão entendendo isso aí, é um desmanche de 30, 40 anos. Isso aí realmente a razão, ao meu ver, dessa crise. Inclusive, a gente não vai citar nome por ética, mas o maior quadrilheiro do Brasil está dentro do PSDB, né? Infelizmente, quem estuda política sabe disso. O maior quadrilheiro do Brasil está dentro do PSDB. Então, aquele negócio, pastor, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Referente ao que o senhor falou, a gente procura, meu slogan na cidade é ouvinte do povo, porque eu procuro estar com o povo, estar ouvindo o povo. Eu jamais me convidaram 4 ou 5 vezes aí para ser candidato, para ser político. Jamais eu serei político, até porque eu não quero deixar meu povo na mão. Não quero deixar meu povo na mão, que eu já perdi muitos amigos para a política, ô pastor. Perdi muitos amigos para a política, isso eu posso falar. Perdi muita gente boa, que eu achava que seria gente boa, para a política, infelizmente. E para mim ser imparcial, eu não posso estar me envolvendo, até porque se eu entrar lá, eu não vou fazer o jogo do povo. Entendeu? Não vou fazer o jogo do político, eu quero fazer lá o jogo da população, o jogo do povo. Então, hoje, o que eu digo,
Para você ser verdadeiro hoje no Brasil, é difícil você conseguir alguma coisa dentro da verdade no Brasil, mas eu continuo, eu morro pobre, mas morro verdadeiro. Esse é meu pensamento, entendeu? Eu não vou me vender para a política, até porque se eu me vender para a política, sair na rua, ver alguém precisando de uma cesta básica, de um Marmitex, ver um morador de rua, cara, complicada a situação. E hoje eu tenho muitos amigos políticos que são bons, tenho muitos amigos políticos, inclusive aqui em Limeira, que são gente boa, são gente honesta, mas infelizmente hoje, para você ser imparcial, você tem que ser forte. Infelizmente, para você ser imparcial hoje, você tem que ser forte. Eu falo que de mídia na cidade, eu já levei 2 processos por ser verdadeiro, entendeu? Da mídia da cidade. Então, eu vejo dessa forma. Eu quero estar com o meu povo sempre tranquilo, poder olhar no rosto das pessoas, poder conversar com as pessoas na rua. E se eu me transformar num político um dia, vou saber onde eu vou chegar com isso, entendeu? Eu vou chegar com isso. Eu posso tentar fazer da minha forma e não conseguir chegar a lugar nenhum. Infelizmente, é assim que funciona. Já perguntei na Câmara Municipal esses tempos se tinha como ser um vereador voluntário, né? Não pode, né? Não pode. A lei não permite ser um vereador voluntário sem ganhar um tostão, sem ganhar nada. Eu acho mas muita demagogia hoje da parte da política. O cidadão que ganha, por exemplo, vamos colocar aí que o cidadão ganha 10, 20 mil por mês e entra na política falando que quer ajudar o povo. Eu quero ajudar meu povo. Poxa, ajuda de graça. É tão simples você conseguir ajudar as pessoas. A gente que ganha pouco já consegue ajudar pouco, mas consegue. E já imaginou esse cidadão que está bem? Eu não entendo, às vezes eu procuro entender. Teve uma época aí que eu fiz uma pergunta para um candidato a prefeito da cidade, quanto que era o salário de um prefeito. O cara me respondeu que daquela época o prefeito ganhava 10.200. Só que o cara trouxe um artista na cidade e pagou 200 mil. Poxa, estranho, né? Estranho, se eu vou ganhar 11 mil por mês, como que eu pago um show de um artista famoso 200 mil? Aonde está o dinheiro nosso? Está indo para o ralo. A mesma coisa agora, nessa pandemia aí, o pessoal discutiu muito usar o fundão partidário aí, cancelar as políticas, né? Mas eu não estou vendo ninguém levantar essa bandeira, são poucos que estão levantando, infelizmente. A hora que mexe no bolso do povo lá de cima é complicado. Quero agradecer aqui a Juliana Fernandes, que participou aqui, mandando o seu recadinho, e quero mandar um abraço também lá para a dona Kátia Diniz. Ô, dona Kátia, um abraço para a senhora, uma boa noite aí. Muito obrigado por ter interagido aqui conosco. Você que está chegando agora pelo YouTube, você pode estar mandando o seu recadinho aqui, que a gente conversa com o pastor. Se tiver alguma pergunta, algo para sugestão para o nosso programa. O nosso programa aqui é o programa do povo. Então nós ouvimos e damos voz ao povo. O Adão Fernandes está mandando aqui. Se vocês acreditam que no próximo dia 10 o Dória vai começar a liberar o comércio, olha, Adão, é a minha posição, o que eu penso, o que eu acredito. Não. Eu acho que a política está falando muito mais alto do que a parte financeira para os pobres. Que daí depois Você já ouviu falar, né? Não só o Adão, mas todos aí. Você já ouviu falar que teve um rapazinho aí que tirou o povo da pobreza? Eu continuo pobre. Então eu não sei, eu acho que, Adão, eu respondendo a sua pergunta aí, eu não sei não. Eu acho que vai mais até o final de maio. O que o senhor acha, pastor? Olha, eu acho assim, ele tem vontade de ir até dezembro, né, para acabar com o governo e se lançar como salvador depois. Agora, entendo que se ele fizer isso, ele vai sofrer uma grande pressão. E ele sabe que agora o povo não aguenta mais. Não tem como você manter o povo mais em casa e quebrar os pequenos empresários, aumentar o desemprego. Está numa situação assim que se ele fizer isso, vai ser um tiro no pé.
porque o povo não tem mais paciência para aguentar isso. Eu acredito que devido às declarações do presidente recente, com relação ao STF, aos militares que têm falado mais firmemente, e a própria população que tem saído às ruas, isso aí vai... E os erros que ele tem cometido, agora o áudio que ele falando do Paulo Guedes sair do governo e tudo isso aí pressiona ele. E imagina os grandes empresários de São Paulo quanto estão pressionando ele, estão perdendo dinheiro. Eu acho que ele não vai ter peito para aumentar, não. Se tiver, eu acredito que não. Ô Rocha, e você que trabalha na área de segurança aí, patrimonial, eu creio que você já tem ouvido muitos relatos de pessoas que estão perdendo a calma, estão perdendo a força de esperar abrir comércio. E isso aí, você que trabalha na área de segurança, você sabe que isso aí daqui a pouco vai estourar para o lado do mais pobre. E eu acredito que um pai não vai conseguir ficar em casa vendo um filho passando fome ou tendo necessidade, que infelizmente, né, Rocha, o brasileiro ele vende o almoço para comprar a janta para a família, né, Rocha? Não é que vai estourar, né, assim, infelizmente já estourou, entendeu? Eu tenho nada contra esses políticos, eu acho que cada um tem seu ponto de vista, mas eu acho que essa pandemia não seria questão de parar um mundo, parar um país, entendeu? A questão de precaução, eu sempre comentei, eu sigo as orientações dos órgãos de saúde. Eu não sigo orientação do Dória, do Bolsonaro, do fulano, do ciclano. Eu não sigo orientação política, eu sigo orientação dos órgãos de saúde. Mas, infelizmente tem essa danada da lei, né? Sim. A lei, que o cara baixa lá um decreto, tem que acontecer isso, aquilo, entendeu? A tal da medida provisória, você falando de trabalho aí, eu principalmente baixaram a medida provisória, eu trabalho no órgão federal hoje, e baixaram a medida provisória lá para a gente pegar férias, uma férias adiantada, para pagar a gente em 3 meses depois, entendeu? Então, a gente teve que aceitar para não correr o risco de ficar desempregado. Infelizmente, tivemos que aceitamos, tiramos uma férias. Já imaginou o pai de família? Você já ganha pouco. Você pega uma férias, para você receber daqui 2, 3 meses. O mês que vem você está lá, que nem você falou, vendendo almoço para comprar janta, mas já está apertando, a situação está apertada, ô Acir. Infelizmente o povo tem que ir para cima mesmo, o povo tem que pressionar os governadores dos estados que estão tomando esse tipo de medida e correr o povo. Olha, desde quando eu comecei a mexer com mídia, há 15 anos atrás, eu falo, gente, o Brasil quem manda é o povo, não é meia dúzia de políticos que manda no Brasil, não. A força maior está no trabalhador, está no empresário. Sem trabalhador não existe empresa, sem empresa não existe trabalhador. Não vamos deixar a política tomar conta de nós, não. Nós vamos tomar conta de nós, porque nós somos a força maior. Infelizmente, nós somos a força maior. A política hoje é meia dúzia. Infelizmente, meia dúzia que leva vantagem, só leva vantagem. Então, o povo, não é que nós temos que estar acima da lei. Jamais nós temos que estar acima da lei. Respeitando as leis sempre. Mas a força maior é o povo, principalmente o servente de pedreiro, o gari, o vigilante. Esse é o povo que move a máquina brasileira. O povo que move a máquina brasileira é quem trabalha, entendeu? Não estou dizendo que o político não trabalha, a maioria não, né? Mas quem move a máquina do Brasil hoje não é político, quem move a máquina é o povo, e o povo tem que partir mesmo para o trabalho, procurar aí, não vou dizer assim, peitar lá o governador do estado, respeitando as leis, mas fazendo lá seus movimentos dentro do padrão, se prevenindo tudo certinho e tentar voltar a trabalhar assim, viu, Acir? Eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço lá para o Leandro Freitas. O Leandro Freitas está mandando boa noite para nós todos aqui. Boa noite, igreja, Leandro. É lá da igreja? Ô, Leandro, bem-vindo aqui no nosso
na nossa participação aqui na Voz da Mudança. A Tereza Mesquita disse assim: a fome vai matar mais do que a pandemia. Tereza, isso nós temos visto, né, pastor? Essa é de Goiânia, minha tia. Ah, é? Opa, lá de Goiás, olha que coisa boa. Tereza, Deus abençoe você aí. E muito obrigado pela participação aqui no nosso programa A Voz da Mudança. E a Esther de Paula, que é minha tia, mandou aqui um muito bem, hein, nos comentários que nós estamos falando aqui. Pastor, o senhor como pastor eu creio que tem muito mais experiência do que nós. Num tempo desse, a saúde emocional da pessoa, de um simples mortal, dá um salto muito grande, né? E qual uma palavra de tranquilizar as pessoas que estão nos ouvindo, participando aqui conosco, o que o senhor diria no caso de uma família, de uma saúde emocional para o povo que está nos assistindo aí? Nós falamos muito da pandemia, né, muito do coronavírus, mas tudo isso nós temos existe aí alguns livros que falam assim, autoajuda, né? Mas conversando com o pastor e sabendo da fé com que nós professamos, nós temos a palavra, ajuda do alto. Ao invés de autoajuda, nós temos a ajuda do alto. E nesse tempo, né, pastor, tão difícil que nós enfrentamos, a saúde emocional do povo, o que o senhor pode nos ajudar? Nós vamos colher ainda muitas consequências emocionais e psicossomáticas devido a essa pandemia. Primeiro, assim, as pessoas já estão criando pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo, esse negócio de tem que se higienizar, tudo, mas tem criado já medos absurdos nas pessoas. A questão do desemprego também é outra questão colocada pelo Rocha aí. Imagina aquela pessoa que é autônoma, né, que vende na rua, que ela depende daquele recurso. Eu coloquei isso no início aí da pandemia no meu Face. Me colocando no lugar de uma pessoa dessa, tem que pagar aluguel, o filho está precisando das coisas, antes do governo dar R$600, que não ajuda nada, quem ajuda, mas não é suficiente para quem realmente tem que pagar contas maiores. Então isso tudo vai criar depressão, vai criar síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo e outros problemas psicossomáticos. Agora, tudo isso é causado basicamente pela ansiedade. E a ansiedade é você se preocupar além da realidade, sofrer com antecipação. Nós já vivemos uma realidade mundial onde quase todo mundo tem um tipo de ansiedade. E a Bíblia nos fala, em Filipenses capítulo 4, que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. E Paulo diz no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Paulo fala de uma alegria que não decorre das circunstâncias, mas decorre do Senhor, de andar com o Senhor, independentemente das dificuldades. Quando ele escreveu isso, ele estava preso. E ele estava falando que ele estava alegre no Senhor. E a alegria não tem nada a ver com dar risada no meio da tragédia, mas de ter um coração entregue ao Senhor. Depois ele fala de que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, mas colocar diante de Deus as nossas orações, súplicas e petições. E o resultado disso é que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Então, resumindo o que Paulo está dizendo, é que nós devemos colocar diante de Deus as nossas preocupações. Isso não quer dizer que você não tem que agir. Você tem que agir, mas confiado em Deus, descansando em Deus. É Ele quem dá o sustento, é Ele quem dá a vida, é Ele quem controla a história. Não somos nós. Não são nossos métodos ou nossas ações que vão mudar a realidade. Ao mesmo tempo, Deus usa as nossas ações para mudar a realidade. Mas antes de ação ou de decisões, nós precisamos ter a direção de Deus e sentir paz no coração, pedir a Ele que nos dê paz. A paz aqui que Paulo fala, guarda nossos pensamentos e nossas emoções. Ou seja, ele diz que esta paz, ela excede o entendimento. Uma pessoa sem o evangelho ficaria desesperada, tiraria a própria vida, ou coisa assim. Mas uma pessoa que busca no evangelho, na graça de Deus, o sustento, ela vai ter esse controle, essa condição de esperar em Deus. Então é isso que a Bíblia nos fala, não tem receita de bolo. Passar por dificuldades, passar por lutas,
também é um instrumento que Deus usa para nos moldar o caráter e para nos levar a entender que dependemos dele. E todos nós, né, conseguimos ver, a cada vitória que nós temos, nós podemos ver, olha, como que eu cheguei até aqui, né? Então essa paz que excede todo entendimento. E até um recadinho para você, como é bom, né, a gente ouvir uma pessoa que tem conhecimento e fala daquilo que vive. É muito bom a gente ouvir isso. Daqui a pouco o pastor Márcio vai falar sobre os Dia das Mães que vem vindo aí, e nós não podemos esquecer, né? O próximo domingo será o Dia das Mães, e de uma forma diferente, né? Nós não estamos podendo ter o contato físico. Às vezes a gente dá aquela driblada pela saudade, mas a gente procura, como pessoas corretas que devemos ser, não só um político, mas como pessoa, nós todos devemos ser corretos, devemos ter o nosso cuidado, igual vocês estão vendo aí, a gente com a máscara aqui nesse estúdio, e isso dói a orelha e nos causa a orelha, parece uma porta de Fusca, né? fica ruim e pega na boca e pega no nariz e fica ruim de falar. Mas nós devemos, para mudar, a voz da mudança, ela tem que começar em nós, no pequeno, no povo, para que isso, de tijolinho em tijolinho, a gente consiga atingir um nível bem maior de alcance dessa voz da mudança, dessa mudança que nós tanto sonhamos e que nós pedimos a Deus, para que entre pessoas que mudem a situação do povo, para que veja o povo, não veja só os seus próprios salários, mas que possa mudar algo, né? Quando a gente começa a ver essas pessoas aí falando de dinheiro, os políticos lá, o governo, vou dar 3 trilhões para cá, a gente nem tem ideia do que é isso em dinheiro, em espécie, não tem ideia do que é isso. E para eles, alguns lá falam assim, não dá isso aí não, porque é muito para o pobre, dá R$600. Mas para ter 3 trilhões para eles, daí eles conseguem fazer isso, infelizmente. Eu mando um abraço lá também para minha tia, Almerinda Palma, que está nos assistindo lá, com o tio Décio. Um abraço para toda a família aí. A Almerinda é como uma mãe para mim, viu? Aquela lá é tia do coração. Coisa boa. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Nós já estamos aí, o tempo passa quando a conversa é boa. Nós estamos aí caminhando para o fim, né, Rocha? Eu vou fazer uma pergunta arriscada para você, eu não sei a resposta, não conversei com você antes. Você tem visto o prefeito de Limeira, Rocha? Rapaz, eu, infelizmente, como eu procuro andar dentro das verdades, eu sou muito mal visto hoje pela política limeirense. Sou muito mal visto. Eu não tenho uma barreira muito grande. Costumo dizer que a assessoria, às vezes, antigamente eu ia na prefeitura para entrevistar alguém, para falar com o prefeito, com alguém. Eu tinha passagem livre, hoje não. Hoje você tem que procurar assessoria de imprensa, entendeu? E sei lá. Então eu sinto assim um bloqueio muito grande. Agora não, porque agora o pessoal começou a enxergar o Rocha Fernandes pelas ruas, entendeu? E infelizmente as reportagens de rua que a gente faz, que a gente mostra as mazelas da cidade, que você acha que acompanha, a gente não mostra isso para desmotivar um prefeito, para rebaixar um político, um prefeito. A gente mostra, a população chama, eu vou lá, mostro, né? Eu costumo dizer que eu só falo aquilo que eu vejo. Eu só falo aquilo que eu vejo. Jamais, eu trabalhava numa TV web uma época aí, Moacir. Cheguei lá, o apresentador falando, né? Porque lá na Praça São Benedito, porque tem mendigo, porque tem colchão, porque tem não sei o quê, piriri pororó. Esperei o intervalo, chamei ele, eu era repórter dele, falei, você foi lá para ver se tem mesmo, se está acontecendo? Não, ligaram para mim, Rocha. Não. A veracidade da matéria está no você mostrar. Você tem que mostrar. Você vai falar um negócio sem ter prova daquilo, sem ter uma foto, sem ter uma filmagem.
Então, jamais você vai ver eu jogando farinha no ventilador e falando alguma coisa incerta, que eu não tenho certeza. Então, todas as minhas matérias, até hoje que eu fiz na cidade de Limeira, foi mostrado, não foi uma coisa inventada. Eu estava lá, pacote de cinegrafista lá, a gente lá com nossa câmera, com nosso microfone, mostrando as mazelas da cidade. Mostrando por quê? Mostrando para as autoridades competentes tomar as devidas providências. Pessoal, poxa, você só mostra coisa ruim, não mostra coisa boa. A gente sempre fala, quando fazer coisa boa, a gente vai lá e mostra também. Mas, enquanto o povo estiver chamando a gente para mostrar que a rua está ruim, que está acontecendo isso ou aquilo, a gente vai e mostra sim, mostra. Eu tenho certeza que as autoridades estão vendo isso. A gente mostra para que eles tomem as devidas providências. Não tem nada, jamais tem alguma coisa contra prefeito, contra vereador, contra ninguém. Eu sou a favor do povo. E o povo me chama, vou lá e mostro. Agora, as providências a serem tomadas já não é com o repórter. As providências a serem tomadas já é com as autoridades da cidade. Infelizmente, eu tenho que mostrar aquilo que o povo quer que eu mostre. Entendeu? Aquilo que o povo acha que está ruim para eles. Entendeu? Também, se me chamar para fazer matéria e for uma coisa em vão, eu nem faço. Só faço aquilo que eu vejo que está prejudicando a população, está prejudicando o povo, e mostro para ver se eles tomam as devidas, viu, Acir? Rocha, até lembrando, né, Rocha, se você que mora aqui em Limeira, que no seu bairro está acontecendo algo que a política não vê ou ninguém enxerga, e se você quer denunciar, se você quer a nossa ajuda, esse é um canal independente. A gente não tem rabo preso com ninguém, a gente é do povo e para o povo. E o repórter Rocha Fernandes, ele está à disposição. Você pode estar mandando um recado pelo WhatsApp que aparece na Web TV, e nós estaremos agendando e vamos aí aonde você está para reportar o que está acontecendo aí no seu bairro, no local onde você mora. Mandar um abraço aqui para Elizabeth Carvalho, que está participando aqui também, mandando uma boa noite para nós, viu, pastor? Para nós todos aqui, uma boa noite para ela também. E a tia do pastor mandou aqui, a Tereza: estamos vivendo uma ditadura mascarada de proteção. Pessoas são vigiadas e até presas por sair na rua. Infelizmente, é isso aí. Mas, gente, o horário voa e nós já estamos chegando perto do final do nosso programa. Mas nós não podemos ir embora sem antes ter uma palavra de Deus para as mães, que o próximo domingo é o Dia das Mães, para nós também, que somos filhos, ou alguns que já não têm mais a mãe entre a família ali, mas é uma marca muito grande, a marca chamada mãe. Ela faz uma diferença tremenda em nossas vidas. E eu convidei o pastor Márcio hoje. Pastor, não deu tempo da gente falar tudo que a gente queria, mas eu vou deixar o tempo necessário para que o senhor possa trazer aí uma meditação para nós nessa noite aí. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Tá. Agradeço muito aí a oportunidade. Esse momento, sem dúvida alguma, as mães estão preocupadas com seus filhos, alguns moram distantes e elas não têm como estar em contato direto, e algumas estão tristes porque não poderão reunir as suas famílias nesse domingo como normalmente se faz, mas ao mesmo tempo, em meio a toda essa tristeza e preocupação, nós sabemos que é o Senhor quem governa, é o Senhor quem reina, e que nós devemos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, agradecer pela nossa família e agradecer a Deus por você, mãe, por ser tão importante na nossa vida. A palavra de Deus nos ensina, entre outras coisas, e eu quero aqui apenas um versículo de Provérbios 14, verso 1: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Ontem eu estava num programa de rádio e eu citei um exemplo que eu vi de uma série na Netflix, onde um árabe ali, um turco na verdade, retratando o período do Império Otomano, ele falava para os seus filhos que haviam perdido a mãe,
ele dizia que o pai é como uma montanha que protege a família, e a mãe é como uma pastagem que dá tranquilidade aos filhos. E é exatamente isso, a mãe é aquela que pacifica, aquela que dá tranquilidade, aquela que, às vezes, nos bastidores, sem que ninguém saiba, ela consegue evitar dificuldades entre as pessoas da família, os conflitos que ocorrem entre um filho e outro, ou entre os filhos e o marido, e assim por diante. Muitas mães abrem mão das suas próprias vontades, tira da boca, né, como é dito, para dar ao filho, dar a sua própria vida ao filho, porque está disposta a sacrificar a si mesma para o bem-estar dos seus filhos e da família como um todo. E aqui Provérbios fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela constrói a sua casa. E como que ela constrói esta casa? Ela constrói sobre a palavra de Deus, sobre o temor do Senhor, conforme o Evangelho. Ela não constrói conforme ela deseja, conforme sua forma de ver a vida, mas ela procura construir conforme o que Deus determinou para que ela fizesse. E aí muitas mães, depois que elas partem para a glória, é que a família às vezes percebe o valor que elas tiveram ali, porque muitas famílias, depois que uma mãe parte, se desfaz, porque ela era coluna ali, era um instrumento de Deus para apaziguar e para unificar a família. Mas eu quero dizer a você, mãe, que está assistindo esse programa, que se alegre no Senhor, apesar da saudade dos filhos, apesar de não conseguir talvez reunir todos os seus filhos nesta ocasião, mas agradeça a Deus porque seus filhos estão bem. Mas também aquelas mães que perderam seus filhos também, né? Que não, talvez não agora, mas em outras épocas. Que Deus console seu coração, te dê força, te dê ânimo, você cumpriu o seu papel que Deus deu a você sobre aquela vida. E a nós, filhos, que possamos honrar e cuidar das nossas mães, valorizá-las pelo que elas têm feito por nós, e o quanto elas são importantes para a nossa vida. Eu fui criado pela minha avó, que eu chamo de mãe-vó, tem 81 anos, está lá em Goiânia, e eu sempre me lembro dela me carregando com 6, 7 anos de idade, me carregando no colo de um hospital para o outro, e outras coisas mais. E essas coisas marcam a nossa vida para sempre. E a gente sabe o quanto que isso é sincero e verdadeiro por parte das nossas mães. Que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo instrumento para edificar o seu lar com a palavra de Deus, ser exemplo para os seus filhos, para as noras, para os genros, para aqueles que fazem parte da sua família. Feliz Dia das Mães já antecipado para você, minha irmã, que está aí assistindo nosso programa. Amém. Rocha Fernandes, amanhã nós vamos ter a Hora do Vigilante? Amanhã tem a Hora do Vigilante, né? A partir das 20 horas, das 20 às 21 horas. E eu quero deixar aqui, você falou, o tempo é curto, mas a gente pode estar convidando o pastor para voltar mais vezes aí, para estar conosco na Voz da Mudança. Rocha, falando de outros temas também, né? Só interrompendo, Rocha, para dizer que o pastor ele tem um trabalho importante na área da segurança lá do bairro Jardim Caieiras, e também o pastor tem um ministério, né, pastor, do PMs de Cristo, né? Eu sou capelão da Quinta Companhia. Da Quinta Companhia. Então nós temos conversa para muito tempo aqui. Capitão Costa. Rapaz, eu conheço muita gente que tem sonho aí, faz curso de capelão, né, para ser capelão, entendeu? Então isso é benéfico, viu, pastor? Até porque dentro da corporação da Polícia Militar, eu fui polícia militar no estado do Paraná, no 11º Batalhão de Campo Mourão, por 5 anos, entendeu? E hoje existe muita... A parte psicológica do policial militar tem que ser trabalhada, até porque hoje eu costumo dizer que é o capim comendo a vaca, né? E hoje a autoridade do polícia, ele perdeu a autoridade, infelizmente. Na minha época era completamente diferente, hoje o pessoal perdeu a autoridade. Então, para um policial estar na rua hoje, com o regimento de leis que tem hoje, é complicado, cara. Eu tenho muitos amigos policiais, entendeu? Que às vezes a gente conversa muito sobre isso. O pessoal trabalha, infelizmente, trabalha algemado. Não que a polícia esteja aí para espancar ninguém, nem
para judiar de ninguém. A polícia está aí para fazer se cumprir a lei. Mas, infelizmente, hoje perdeu-se o respeito pela corporação da Polícia Militar, tanto no estado de São Paulo como no Brasil. Aí, perdeu-se o respeito. Então, hoje, eu acho que é uma profissão que é honrosa demais da conta, Polícia Militar, mas já não é mais respeitado, e é muito bom ter um capelão lá dentro para levar a palavra de Deus e deixando esse pessoal afinado, viu, pastor? E só, se me permite, só um detalhe, essa minha proximidade já tem alguns anos com a polícia, né, com o SEG também. A igreja que eu pastorei tem muito carinho pela Polícia Militar. E nós já fizemos uma homenagem para eles lá, café da manhã. A igreja aplaudiu os policiais, eles têm muito carinho pela igreja. E o meu filho tem 7 anos, ele é apaixonado na Polícia Militar. Então a gente tem que ensinar as crianças a respeitar a polícia e honrar os nossos policiais. Pastor, nós agradecemos muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. Mas a gente vai voltar a te chamar, porque é muito bom demais trocar essas ideias. Aproveitar e mandar um alôzinho lá para o Keino Fernandes. Não sei se é assim que fala, mas Keino, obrigado pela audiência aí. E um abraço também para minha tia que chegou aqui, a tia Áurea Rodrigues. Um abraço. Deus abençoe aí a toda a família aí. Nós estamos chegando ao final do programa A Voz da Mudança. Na próxima quarta-feira nós estaremos aqui às 8 horas novamente, tratando de assuntos da nossa cidade, da nossa saúde mental, espiritual, e que você possa estar participando juntamente conosco. Nós não podemos ir embora, e até eu vou pedir a permissão sua para que nós façamos uma oração, para que nós tenhamos uma boa noite, uma noite agradável, que possamos ter um sono seguro e restaurando a nossa saúde e a nossa força. E logo após a oração, daí vai ter um vídeo em homenagem às mães. Eu vou convidar o pastor para que dirija a Deus numa oração. Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade que temos de nos comunicar através desse veículo. Que o Senhor esteja com as famílias que estão nos assistindo e as demais, e que a Tua palavra, ainda que breve, tenha penetrado as suas mentes e corações. Traga conforto, Senhor, traga a Tua paz a cada um que está assistindo, que talvez esteja aflito e angustiado pela situação que estamos vivendo, mas que o Senhor traga a Tua paz aos esses corações, para que possam passar por essas dificuldades. Abençoe, ó Deus, este programa, que ele continue sendo um instrumento nas Tuas mãos para levar a verdade às pessoas, para alertá-las e para ajudá-las nas suas dificuldades. Nós rogamos pelas mães, que o Senhor continue sustentando cada uma delas e que elas sejam cada vez mais sábias para edificar suas casas. E nós, ó Deus, agradecemos pelas nossas mães, que o Senhor continue sustentá-las, e pelo nosso governo, rogamos pelos governantes, que o Senhor tenha misericórdia e o Senhor refreie o mal no coração de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. 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 Até quarta-feira, às 8 horas, no programa A Voz da Mudança. Deus abençoe. Segunda-feira,